Então, quem quer controlar a escola, quem quer dizer qual escola cada grupo da população brasileira pode ter, sabe do potencial que a escola tem. Por isso precisa controlar a escola. Então, quando eu digo que a escola precisa ser sem partido, que não é sem partido político, né? Não é sem sigla partidária, mas não pode tomar partido daquilo que mantém a estrutura da sociedade tal e qual ela é organizada. Por que, que entra a questão de gênero, né? Por que, que não se pode debater a questão de gênero? Debater a questão de gênero é colocar em xeque a estrutura misógina que tem na nossa sociedade. É colocar em xeque o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no país. É colocar em xeque a violência sexual que crianças e adolescentes sofrem pelos mesmos defensores dessas escolas. Né? Então, é preciso controlar essa escola para que ela não seja uma escola minimamente revolucionária. Eu estou falando de revolução, mas uma escola em que as pessoas entendam que existe um conjunto de pessoas, que é um número muito menor na nossa sociedade, né, que detém aí todos os privilégios, e que isso não pode ser privilégio de alguns, né? Então, que questione essa estrutura, e aí, se quisermos, inclusive, pegar aqui o Anísio Teixeira, quando ele dizia educação não é privilégio, educação tem que ser direito, né? E a democracia depende da gente fazer essa máquina de fazer democracia, que seria a escola pública. Então, quando você vê, por exemplo, estados que pagam tão pouco aos professores serem capazes de querer manter um programa que tira dinheiro da educação para engordar os soldos dos militares, né? Mas não quer investir na carreira docente, na formação inicial e continuada, em concursos públicos, né, que terceirizam os processos, diz muito de de qual sociedade se quer manter. Quer dizer, a quem e o que a escola pública de qualidade ameaça? E o que a gente precisa fazer nesse controle da escola pública, nesse encarceramento da escola pública, para que isso se mantenha, para que essa estrutura se mantenha. Quando a gente está falando desse processo, inclusive, né, a gente tem pesquisado e escrito muito isso, é que o encarceramento desse processo, ou esse controle, estar além das escolas militarizadas. Né? Aliás, o projeto de nação lançado pelos militares, Luiz, lá em fevereiro de 2022, eu sempre falo que a gente olha muito pouco para aquele projeto, né? E o projeto Nação, os militares falando lá de 2036, sempre falando dessa lógica de que tudo foi organizado, está tudo bem, porque os militares tomaram o comando, né? Que inclusive teve outra pandemia, mas que foi rapidamente debelada. Aí eu lembro do Pazuello, no comando do Ministério da Saúde. Deve ser o Pazuello que foi lá fazer a gestão para debelar rapidamente. Mas eles vão falar que a ideia é de expandir as escolas cívico-militares sem que os militares necessariamente precisem estar dentro da escola. Que você faria das escolas sem os militares a lógica da hierarquia, da disciplina e da higiene. E aí compreenda-se o que significa essa higiene na lógica do projeto de nação dos militares, sabe? Então, é disso que nós estamos falando quando a gente tem esse conjunto de governadores querendo manter esse controle da escola pública, querendo manter o controle dos nossos estudantes. E é um controle. Não pensem as pessoas que as escolas militarizadas são as escolas que vão abraçar os vulneráveis. Os vulneráveis a polícia prende e mata. Os dados da realidade desse país nos mostram. A população carcerária no Brasil é uma população jovem, masculina, negra e de baixa escolaridade. É para lá que vão os alunos que estão na escola pública. Né? Então, quando as escolas são militarizadas, os chamados vulneráveis da escola, eles são expulsos da escola. Não por um acaso tanta briga com a escola da estrutural, né? Não por um acaso, quando se militariza, se pega as escolas com melhor infraestrutura, as mais bonitas, as mais novas. Não por um acaso, você olha a fotografia das escolas militarizadas do estado de Goiás, do estado do Amazonas, e vai descobrir que essa escola não tem a cara do perfil da escola pública. É uma escola branca, é uma escola que cobra taxa, é uma escola que tem engarrafamento na porta dela para pegar. É uma escola que é classe média, que não consegue pagar a escola pública, quer que esteja lá, sem que o público da escola pública esteja interagindo com os seus filhos
ou com aqueles que estão sobre a sua responsabilidade. Então, a escola militarizada não é a escola da elite econômica desse país e nem a escola dos pobres, né? Daqueles que estão mais vulnerabilizados. É a escola daqueles que estão ali para formar esse grupo que vai manter todo esse discurso e todas essas mentiras e toda essa estrutura que está colocada na nossa sociedade. Os demais têm que ficar lá subalterno, inclusive com o mínimo de acesso à escola. É uma escola que tem que negar que esse grupo continue indo para as universidades. Então, é um projeto de sociedade que está imbricado na lógica da militarização, aqui como na escola sem partido, assim como em todas as bandeiras conservadoras, né, e de conservação dessa estrutura que está posta na nossa sociedade. Então, não dá para analisar a militarização das escolas fora desse projeto, fora da militarização do Estado como um todo, e militarização em âmbito mundial. Cria-se uma sociedade, uma necessidade, cria-se um ambiente em que a militarização ou o militar se torna imprescindível na sociedade. É ele que vai estabelecer a disciplina, manter a segurança, melhorar a qualidade da educação. E aí eu me pergunto, né, por que os militares são insumos de qualidade para a educação? Deveriam ser insumos de qualidade para a segurança, e pelo que a gente está olhando, não é isso que tem sido, e aí não dá conta de lidar com a área para os quais foram formados, que têm que atuar, e agora tem que lidar com a área da educação. Eu costumo dizer que se a pedagogia da escola fosse para o quartel, teríamos melhores resultados do que a pedagogia do quartel vir para a escola, né? Eu acho que ou a lógica disso, ou a lógica de que se a pedagogia Piaget fosse substituída pela pedagogia Pinochet, nós teríamos melhores resultados. Só para fazer uma... Porque as pessoas tendem a dizer assim, não, essas escolas apresentam melhores resultados. Não. Né? Primeiro, nós temos escolas públicas que não são militarizadas, que têm resultados melhores. Segundo, os resultados que elas apresentam, inclusive as militares, não é porque são militares, mas porque têm as condições. Né? Tem melhor infraestrutura, nunca falta professor. Seleciona, coisa que escola pública não tem que fazer, porque ela precisa garantir as condições para todos. Seleciona o aluno que vai estar lá. Então, assim, o que a gente está vendendo, que está querendo com a questão? O que a sociedade está querendo da escola militarizada? É com o policial dentro da escola mesmo? Se ela está dizendo que quer segurança, os agentes da segurança são esses que não estão conseguindo garantir segurança. Então, são elementos bem importantes para a gente olhar e debater com a comunidade como um todo o que realmente nós estamos querendo com essas escolas. Não é possível. A gente já tem pareceres, Mariana e Luiz, de vários ministérios públicos brasileiros, decisões judiciais mostrando a ilegalidade e a inconstitucionalidade de militarizar a escola, porque ela vai ferir. A militarização fere princípios, são princípios muito diferentes das duas áreas, né? A gente tem decisões sobre isso, então é muito importante que a gente olhe, porque não é possível se aceitar, por exemplo, um termo de cooperação entre a polícia e as escolas públicas que diga que na escola militarizada não pode ter distorção idade série, não pode ter educação de jovens adultos, não pode ser inclusiva. A escola pública é exatamente para isso, né? Para ser inclusiva, para trabalhar com todos os sujeitos.